Boa noite, gente. Hoje a gente vai começar uma nova série. Vocês viram ali, ela tem um tema maior, de que adianta? Então são estudos na carta de Tiago, tá bom? E cada semana um subtema que complementa esse tema maior. De que adianta, por exemplo, hoje, ser provado e não aprovado? Essa é a pergunta e é nesse caminho que nós vamos aí partir dos primeiros versos do capítulo 1 de Tiago, já olhando um pouquinho para aspectos introdutórios dessa carta, dessa epístola, porque Tiago, ele é um livro extremamente prático, direto. Nós vamos ver isso aí. E ele está enquadrado dentro do que nós chamamos de epístolas gerais. Porque algumas cartas, algumas epístolas foram endereçadas para igrejas, como, por exemplo, Filipenses, Efésios, para uma igreja específica. Outras foram direcionadas para pessoas, carta de Paulo a Timóteo, por exemplo. Mas Tiago foi endereçado para um grupo de irmãos espalhados pelos cantos ali na região do mundo, no entorno ali de Israel. Irmãos judeus que haviam se convertido estavam, por conta da perseguição, dispersos. Então, quem é esse Tiago? Para começar, a grande maioria esmagadora de comentaristas vão entender que esse Tiago é o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, que no começo do ministério de Jesus não cria nele. Texto, tem uma passagem em João que fala que ele não cria em Jesus. Ele vai passar a crer depois que Jesus ressuscita. E ele, então, se torna um grande líder, junto com Pedro, mais tarde Paulo, na igreja primitiva, e morre ali no ano 62. Possivelmente este é o livro mais antigo do Novo Testamento. É bom lembrar que a sua Bíblia, ela não está organizada de maneira cronológica, ela está organizada de maneira literária. Então, neste caso, a carta de Tiago, como irmão de Jesus, ele vai escrever numa época onde não havia gentios ainda fazendo parte da igreja, né, de maneira substancial. Eram os primeiros cristãos, aqueles judeus que ouviram a palavra lá em Jerusalém, se converteram e começaram a seguir Jesus, e por conta disso sofreram perseguição do lado do governo, do império, e também do lado dos judeus, que não aceitavam a conversão, né, daqueles que saíam, deixavam o judaísmo e se tornavam cristãos. Então esse pessoal é perseguido de várias maneiras. Tiago vai relatar, inclusive, nessa carta, fome, doença, especialmente opressão por parte dos mais ricos para com os mais pobres. Nós sabemos na história que eles eram perseguidos com ameaça de morte, né? Enfim, o sofrimento era grande, todo tipo de perseguição. E esse pessoal então se espalha, ali pelas diversas regiões ao redor de Israel, e é para eles que é escrito. Tiago então manda essa carta, e é interessante olhar, né, o estilo que Tiago tem, que Tiago usa, é bem direto, né? E aí o autor até diz, é semelhante a uma abordagem nordestina, tipo sem rodeios. Imagina, gente, o pessoal que está recebendo essa carta é gente que está sendo perseguida, está sofrendo. Mas Tiago não fica ali alisando. Ele faz com amor, mas ele é direto, fala, gente, olha, vocês estão sofrendo, mas isso não é um problema para desanimar, para se distrair na fé. Pelo contrário, Deus está usando isso para o bem de vocês, e vocês devem continuar seguindo firmes e fazendo assim, assim, assim. De maneira prática, ele aconselha como aqueles irmãos devem proceder. E quando ele fala sem rodeios, e uma carta recheada de mandamentos. Dos 108 versículos, 54 são em forma de ordens, de mandamentos. Então você percebe o tom, né, de exortação, de mandamento que tem a epístola. Só para vocês entenderem um pouquinho da pegada aí dessa carta, né? Então, ela é escrita aí para as 12 tribos da dispersão, judeus que viviam fora da terra de Israel, tá bom? Por isso, são chamados de dispersos pela perseguição, provavelmente essas mencionadas, depois vocês podem acompanhar, podem ir até lá.
Atos capítulo 8 e 11 menciona esse momento em que alguns irmãos cristãos convertidos do judaísmo são dispersos, são espalhados por conta da perseguição ali. Então ela é escrita basicamente aí, né, para orientar esses judeus cristãos que estavam passando por provações. Faltou um ali, né? O autor pretendia dar então essa força, né, para que aqueles que estavam sendo oprimidos, e é possível que o enfoque também estivesse na perseguição sofrida, mas o tema da opressão aparece claramente. Tiago traz também correções práticas de conduta, né, para esse pessoal que estava começando essa igreja, né, esse pessoal, a chamada igreja judaico-cristã que estava iniciando-se ali nesse primeiro século. Tá bom? Então essa é a ideia aí da carta de Tiago. Vamos para o texto propriamente dito, vamos ler do 1 até o 18. E eu já quero enfatizar aqui, logo no primeiro versículo, a maneira como Tiago se apresenta. Ele se apresenta como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito legal, gente. E traz uma lição para nós, porque ele não era irmão de Jesus, mas ele não reivindica isso logo de cara. Aliás, ele não vai falar sobre isso aí. Porque para Tiago está claro que a missão é mais importante do que a posição. Então, mesmo sendo irmão de Jesus, ele não chega falando, sou irmão de Jesus, hein? Sou irmão do homem, hein? Respeita aí o que eu vou falar. Não. Ele creu em Jesus, agora ele não apenas é irmão, mas muito mais. Ele se coloca como servo e coloca Jesus no mesmo nível de Deus ali, né? Como Deus, servo de Deus e do Senhor Jesus. Eu sou o servo dele. Ele nem fala que é irmão, porque está enfatizando a sua missão. Servo, maior do que a sua posição, irmão. Tá bom? E aí ele vai endereçar as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Beleza, primeiro versículo, bom dia, boa tarde, boa noite, legal. E aí já chega no 2, olha aí. Tende por motivos, ou considerem motivo de grande alegria, meus irmãos, o fato de passarem por diversas provações. Gente, logo de cara, ele já chega exortando. Tenham por motivo de toda alegria o fato de passarem por diversas provações. Que negócio é esse? Como é que pode isso? Nós vamos tentar entender. Pois vocês sabem, e aí ele vai explicar o motivo, que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza de sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Essa conclusão é maravilhosa. Ele vai dizer, não se deixem enganar. Falando isso para a gente que estava sendo perseguida, para a gente que estava sofrendo, sendo tentada a pensar, ou que talvez tivesse alguma coisa errada com eles, ou que Deus mudou de ideia, né? Deus está
forçando a barra, trazendo essas tentações para eles. E ele está dizendo, não, esse Deus só dá o que é bom. Tudo que é bom, perfeito, toda a capacitação, ela vem, tudo aquilo que é necessário para vocês viverem de maneira alegre, seguro, isso vem de Deus, vem do alto. E ele não tem essa de Deus, não tem aquele acordou de mau humor, hoje eu vou pesar a mão nessa molecada aí de baixo. Não, Deus não é assim. Ele não tem essa variação de humor. Né? E mais, ele faz lembrar de algo maravilhoso. Foi decisão dele nos gerar pela palavra da verdade. A iniciativa é de Deus. Ele nos gerou. Ele tinha acabado de falar, né, da cobiça que faz gerar o pecado e que isso gera morte. E agora ele fala, se Deus gera alguma coisa, ele gera vida. Né? E ele nos gerou para a vida. Ele nos gerou para sermos os primeiros frutos de tudo que ele criou. E aqui ele faz uma referência, né, a uma prática do Antigo Testamento de separar para Deus as primícias. Tem até uma outra versão que fala para que sejamos as primícias, né? E a primícia era aquilo que tinha de melhor, que era separado para o uso exclusivo de Deus, ou da obra de Deus, né? Ou da casa de Deus, da administração da casa de Deus. Então, tudo que era ofertado como o melhor, indicando realmente essa dedicação e o merecimento, a soberania desse Deus que não merece nada menos do que o melhor. E quando Deus nos gera, ele diz que ele separou um povo, ele escolheu um povo, ele gera um povo como separando essa primícia, para ele o melhor, para representá-lo da melhor forma também. Então ele está dizendo, gente, não se deixe enganar. Vocês são esse povo escolhido, gerado, né, como que ele separou pela palavra da verdade. E é interessante ele evocar essa questão da palavra da verdade aqui nesse momento, porque muitas das coisas que nos desviam do foco é por falta de conhecimento ou confiança na verdade, na palavra da verdade. Muitas vezes nós sabemos o que é certo, mas fazemos o errado por desânimo, por preguiça, por safadeza mesmo, nossa. Mas nós sabemos. E outras vezes por ignorância, por não conhecermos a verdade. E também por ignorância está errado, né? Porque reflete alguém que não ama, né? Alguém que não quer se aprofundar, alguém que não quer se relacionar. Muito bem, então a partir daí eu proponho que a aprovação do cristão primeiro é produzida na tribulação. Nós vemos isso dos versos 1 a 12, onde ele já vai começar dizendo, irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passarem por diversas provações. O Ronaldo Lidório, no seu livro Liderança e Integridade, diz que nós somos treinados para agir bem, mas não para reagir bem, não é verdade? Um líder é medido pelas suas reações. Se as ações demonstram planejamento, tem muita gente que é bom no planejamento, né? Gosta de planejar, gosta de preparar, né? Gosta de visualizar ali o futuro e organizar tudo. Mas e quando as coisas saem do lugar? E quando Deus vai lá e dá um toquinho no seu plano e tudo, né, bagunça? Aí que vem a questão. Se as ações demonstram planejamento, as reações demonstram valores. É na hora em que o seu planejamento sai do seu controle que Deus vai estar ali, né, dando uma oportunidade para você revelar através da sua maneira, na maneira como você lida com isso, a sua reação, quais são os seus valores. Em quem você tem crido, em quem você confia, onde está a tua esperança, onde está o teu coração, em quem está a tua confiança. E a maneira como você se pronuncia, não só em palavras, mas como você se põe, se coloca diante de atitudes desfavoráveis, de provações, vai revelar o teu caráter. A provação revela quem nós somos, né? Ela reflete a nossa identidade, é através dela que a gente descobre quem realmente nós somos. A provação diz muito sobre o nosso caráter, a nossa fibra. Muito bem. Agora, no versículo 5, ele diz que, falando, né, de nós buscarmos a Deus, e com tendo motivo de toda alegria e
e sabendo que a nossa fé será provada e vai produzir perseverança, e essa perseverança deve ter uma ação completa para que sejamos íntegros, ou seja, maduros, perfeitos, sem faltar nada. E se faltar, a sabedoria é a chave para nós interpretarmos de maneira sóbria, com a lente de Deus, na cosmovisão cristã, as circunstâncias, e não fraquejarmos, não murmurarmos, não pecarmos no meio dela, mas continuarmos seguindo com alegria. Então, se falta isso, essa é a sabedoria que nós temos que pedir. Então, ao invés de reclamar, nós temos que orar. Ao invés de se desesperar, nós temos que buscar o Senhor, rogar por sabedoria. E essa sabedoria aí, ela é a mesma lá, né? Uma palavrinha hokma, que é a palavrinha do hebraico, que traduz essa ideia de, ensinada, por exemplo, no livro de Provérbios, um princípio, né, relacionado ao temor a Deus. Ela está ligada com o temor, essa percepção que eu tenho de que existe um Deus, que Ele é soberano, santo, e que Ele está lá olhando, né, lá de cima, vamos colocar assim, né? Deus está em todo lugar, mas Deus é superior. E Ele está olhando aqui para a minha vida e esperando que eu tenha e demonstre essa atitude, sabendo que Ele espera de mim que tudo aquilo que eu vá fazer ou deixar de fazer, falar ou deixar de falar, pensar ou deixar de pensar, esteja alinhado com a vontade dEle, com o que Ele espera, revelado na verdade da sua palavra. Então essa percepção de que esse Deus me olha e espera de mim essa atitude correta, isso é temor. Tá? É lembrar, é ter essa consciência de que Deus está em todo momento me julgando as minhas ações, esperando que eu seja aprovado a partir delas. E se eu não estou conseguindo seguir esse caminho, Tiago está dizendo, pede sabedoria para Deus. Aliás, ele evoca aqui aquela história famosa de Salomão. Quando Deus, então, propõe para Salomão, e aí, pode pedir o que você quiser. E Salomão pede o que para Deus? Me dê sabedoria para governar sobre esse povo. E Deus, então, fala, você escolheu muito bem. E eu vou te dar não só a sabedoria, mas com ela todas as outras coisas. Então, se tem algo que nós realmente devemos pedir, rogar para Deus todos os dias, é por sabedoria. É por sabedoria, mais sabedoria, né, para tomar as decisões certas, né, e fazer as escolhas certas no meio das provações, escolhas que agradem a Deus. E como é que eu vou fazer isso? Quando eu estou inclinado, buscando a Deus por meio das Escrituras, do conhecimento, da revelação dEle, da pessoa dEle, do plano dEle, né, experimentando essa comunhão com Ele por meio das Escrituras e da oração. Peça a Deus, busque a Deus por sabedoria. Olha o que o autor de Provérbios fala no capítulo 2, né, no segundo. Vamos lá para Provérbios 2. Como que ele apresenta a sabedoria, né, colocando essa ideia de que se nós buscarmos, nós alcançaremos. Provérbios 2, a partir do 3... Se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Quer dizer, quando você busca a sabedoria e procura ela com toda a sua força, você vai entender esse temor do Senhor. Isso já dá uma dica para nós, né? Do que Tiago está falando ali, que nós temos que considerar por motivo de alegria, porque quando a nossa fé é provada, ela produz perseverança. E olha que interessante, a sabedoria vai revelar o temor do Senhor, e aí sim nós vamos achar o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Deus tem prazer em dar sabedoria, quando nós estamos prontos e dispostos a buscar, clamar por ela. Então nós temos que entender aqui que essa sabedoria, ela, Tiago vai falar mais na frente, é aquela que vem do alto. Não a sabedoria mundana, limitada, inclinada para tudo aquilo que é egoísta, né?
que vai favorecer os desejos e as cobiças humanas. Aqui nesse verso 8 ele vai trazer uma outra palavra que talvez tenha na sua tradução aí como ânimo dobro, ou mente dividida. Então, quando nós buscamos sabedoria, nós buscamos exatamente eliminar o nosso jeitão de fazer, eliminar os nossos conceitos ou preconceitos mundanos e contaminados pelo pecado e assumirmos a mente de Cristo. Então não é a minha concorrendo com a dele, não é essa mente dividida que, como ele vai dizer ali, é como uma onda agitada, levando pelo vento para um lado e para o outro. Isso é, voltando lá comigo para Tiago, se não me falha ali no versículo 6, né? Deixa eu ver. Volta lá para Tiago comigo. É isso mesmo. Versículo 6. Quando você vai pedir por sabedoria, você deve pedir com fé. Essa fé, essa certeza, né, de quem é esse Deus para quem você está pedindo, o prazer que ele tem em te dar aquilo que vai trazer retorno para ele mesmo. Glória para ele mesmo. A sabedoria de buscar fazer do jeito dele. E assim, então, ter a verdadeira alegria no meio das tribulações, entendendo que ele vai usar isso para produzir essa perseverança, né, que vai fazer com que você suporte na perspectiva de Deus, que Deus está no controle. E não tendo essa luta interna, né, movida pelo nosso desejo, pelo nosso pecado, de achar que não deveria estar acontecendo isso, ou que se está acontecendo isso, Deus não está sendo bom comigo, por que com o outro não acontece, só acontece comigo? As mazelas, elas são para todos. E não ter essa mente dividida, querendo competir com a sabedoria que vem do alto. E ele vai dizer, peça isso, sem nada duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará qualquer coisa, ou coisa alguma, não só a sabedoria, como qualquer outra coisa do Senhor. Então Deus não vai abençoar esse ânimo dobro, essa mente dividida, né? Pessoa que está dividida internamente, seu coração puxando para os sentidos opostos, ora querendo se entregar a Deus, mas ora também guardando para si o direito que ele acha que tem de fazer do seu jeito. Deus não vai com ele. É interessante olharmos aqui nessa perspectiva de dois descaminhos do Evangelho, quando nós olhamos para essa passagem. Aquela ideia primeiro de que a pessoa tem que ela olha para a Bíblia como um sistema apenas de regras que ela tem que cumprir, que ela foi chamada, né, e selecionada para viver à base de regra atrás de regra, e cumprindo, repetindo isso para se tornar suficiente e aceitável diante de Deus através dessa disciplina do esforço humano. Essa pessoa se torna orgulhosa porque ela entende que ela é que tem o mérito, porque ela está cumprindo as regras, ela está fazendo tudo certinho, então, porque ela está fazendo certinho, espera-se que ela seja abençoada. Mas isso é legalismo. Isso é legalismo. Olha, lembra do jovem rico? Senhor, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Ah, você já sabe, você faz isso, faz aquilo outro, você conhece os mandamentos? Não, eu tenho cumprido desde a minha infância. Ele fala lá uma dúzia de coisas que ele tem feito lá, mas o principal ele não faz, que aí Deus chama ele para o compromisso. Vai lá então, faz o seguinte, só falta uma coisa para você. Vende o que você tem, dá para os pobres e depois me segue. Deus colocou os dois maiores mandamentos de forma invertida aqui, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Quando ele fala, vem e me segue, ele está falando, me ame sobre todas as coisas. Quando ele fala, vende o que tem, dá para os pobres, ama o próximo como a si mesmo. E aí o texto vai dizer, ele ficou muito triste com essa proposta, porque ele tinha muitos bens. Ele estava apegado aos seus amores, às paixões, às suas cobiças, cobiçando a prata, cobiçando as riquezas. Tiago vai falar sobre isso. E não vem dizer depois que é Deus o culpado. Né? Claro que Jesus depois vai dizer que ele sabia, né? Ele sabia a proposta que ele fez para o cara que ele ia negar. Porque depois ele vai dizer para os discípulos, é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus já obviamente sabia disso. Né? O outro lado, o outro lado dessa moeda, né? O contrário, na verdade, do legalismo é o antinomismo. Se por um lado a pessoa se acha suficiente e se orgulha, né, porque ela
cumpre as regras, faz tudo direitinho, então Deus tem que abençoá-la porque ela vem na igreja, Deus tem que abençoar porque ela dá o dízimo, Deus tem que abençoar porque ela não, né, ajuda as pessoas e tal. Legalismo, regra, cumpro regra. Esse outro, não preciso cumprir, obedecer nada, porque Jesus já fez tudo o que tinha que fazer por mim na cruz, já pagou tudo o que tinha que pagar, já levou todo o meu sofrimento, então nenhuma lei é necessária, né, porque eu já estou vivendo na graça. Então parece que a graça dá direito para fazer tudo o que quiser. Também não é verdade. Não se exige, essa pessoa entende que não precisa ter nenhuma resposta de obediência, porque a graça cobre tudo, né? O amor de Deus, ele vai cobrir, ela começa a interpretar tudo errado, né? A graça e o amor de Deus vai cobrir qualquer pecado. Não é assim também, nem o lado do legalismo, nem o lado do antinomismo. Isso são anti-evangelhos. Então o que a gente tem que entender aqui? Né? O foco desse primeiro ponto aqui. Toda a vida cristã que vamos viver, entenda isso, meu irmão, já habita plenamente e abundantemente em cada um de nós que conhecemos a Jesus. Quando você entregou sua vida para Jesus, o pacote veio completo. Não veio com, né, a barrinha lá de poder do Espírito Santo com 30% e você tem que buscar no seu esforço pessoal encher os outros 70%. A questão não é o seu esforço, o quanto o seu esforço vai te tornar mais crente. A questão é a sua dependência. O quanto a verdade da palavra vai de fato fazer diferença no seu dia a dia. Você já tem todo o poder de Deus habitando plenamente em você, por meio do Espírito Santo. Basta se submeter a Ele. Parece que é só isso, né? É o mais difícil. Porque, de novo, nós temos a nossa velha natureza. Então não tem essa de lutar. A perseverança não tem a ver com o seu esforço, o seu mérito, mas com a graça de Deus que colocou à disposição tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Basta você se apropriar disso pela fé e andar conforme você crê, conforme a verdade. Então, ela já está em nós. Por isso e somente por isso nós podemos colocar o cristianismo em movimento. O cristianismo em movimento não é mérito humano, é graça de Deus. São pessoas representando no poder do Espírito Santo o reino de Deus aqui na terra. Pequenos cristos, isso significa cristão. Pessoas que vivem não mais eu, mas Cristo vivendo através de mim. Nessa dependência. É nessa toada que eu persevero, na dependência dele, não no meu esforço pessoal. Para não cair no legalismo e nem achar que agora eu não preciso fazer mais nada porque ele está fazendo o mesmo por mim. Mas eu tenho sim que viver honrando Ele. Aqui não temos um convite ao não sofrimento, mas assim, um convite à alegria apesar ou em meio ao sofrimento. Não é ter uma alegria de passar pelo sofrimento sem sentir. A gente vai sentir. Eu sou alegre porque mesmo com sofrimento eu não sinto nada. Claro que sente. Não seja hipócrita. Tristeza faz parte da vida, né? E muitas vezes a gente vai tomar remédio porque não permite mais, não admite mais ficar triste. Não admite mais ter um prejuízo. Não admite mais ter uma noite difícil. Tem que tomar remédio. Então a gente substitui a oração e a confiança e a dependência por tarja preta. Eu não estou desconsiderando algumas situações, né, específicas, né, emergenciais, onde de fato é necessário. Né? Deus deu sabedoria para os homens também para entenderem como funciona esse mecanismo complexo que é o corpo humano. Mas pode ter certeza, muitos de nós estamos deixando de depender de Deus e querendo com o nosso próprio esforço, inclusive tomando remédio, dar um jeitinho nas nossas provações. Não admitimos mais, né, o sofrimento. A ideia aqui é que a Bíblia fala, tende motivo de toda alegria ao passar, não ficar, né? Deus vai nos ajudar a enfrentar isso de frente. Ele não disse, se passares pelo vale da sombra da morte. Ele disse, quando passarem pelo vale da sombra da morte. Lá estarei com vocês. A minha vara e meu cajado vai estar ali, guiando, consolando. Quando vocês passarem. Dois conceitos errados sobre esse negócio de sofrimento. Alguns vão dizer que o crente não deve sofrer. Que o crente deve negar todo e qualquer sofrimento. Afinal de contas, ele é filho do rei. Ele é escolhido de Deus, ele é cabeça, não é cauda. Sabe essas conversas? Tiago nunca frequentou essa igreja. Muito menos pregou isso, e Jesus também não, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo.
É a mesma coisa que Tiago está falando. Tende por motivo de toda alegria, bom ânimo, quando passarem pelas provações. Jesus venceu o mundo. Mas ele venceu o mundo para deixar o exemplo para nós. Mas o seu mundo, ele vai te dar condições para você vencer nele, na dependência dele, não com o seu esforço. Porque com o meu esforço eu não consigo fazer nada. Sem mim, Jesus fala, nada podeis fazer. Então, não vem com essa de negar o sofrimento. Ele é real e necessário. Nós temos visto isso aqui em Tiago. E também um outro problema, uma outra concepção errada é nos alienarmos. Nós não vamos negar que existe sofrimento, mas nós vamos fingir que ele não está abalando. Nós vamos fingir que não é comigo, né? Negamos e mentimos a nós mesmos e para os outros. Por exemplo, coisas do tipo, não é comigo, vai passar, vai ficar tudo bem, Jesus vai dar a vitória lá na frente. Como assim? Como é que você garante? O que é isso? O que você quer dizer com isso? Até ouvi o pastor pregando e dando um exemplo muito interessante. No velório acontece muito isso. Está lá a viúva, acabou de perder o marido, 5 filhos, que deixou uma dívida enorme. E aí alguém chega lá, abraça e fala, vai passar. É isso? Tá tudo bem, vai passar. É cômodo tentar aliená-la no meio do sofrimento. Mas o que seria melhor? Qual é a palavra de consolo nessa hora que você deveria dar? Exato. Irmã, mulher, eu sei que é difícil. Eu imagino, e talvez nem imagine a dor que você deve estar sentindo agora, a falta que vai fazer. Mas eu estou aqui. A igreja está aqui. O que precisar, a gente vai te ajudar. A gente vai te apoiar nessa questão do dinheiro, do remédio, das contas. A gente vai te ajudar. Agora, isso custa para nós, não é? É mais fácil alienar as pessoas no sofrimento. Não, vai passar. Entrega na mão de Deus. O que você quer dizer com isso? Deus quer usar você. Deus quer usar você. A lógica do texto, então, gente, para a gente pontuar aqui, não é algo que está faltando, e se você for perseverante, você, né, resistente, você, quando você chegar no final, Deus vai dizer, então o que faltava foi completado em você, porque você resistiu bravamente, parabéns. Não é essa ideia aristotélica de causa ou efeito, onde tem algo faltando, se alguém tiver falta, né, peça, então, tem aprovação ou coisa do tipo, Deus coloca então a aprovação, aí, porque a palavra aprovação, né, no original, significa, ela traz a ideia de você suportar um peso. Suportar um peso. Né? E aí, Deus coloca a aprovação e eu resisto com a minha disciplina e o meu esforço pessoal. E quando eu chego no final, porque, né, uma hora isso vai passar, vai chegar o fim, aí Deus olha para mim e diz assim, uau, você conseguiu. Aí sim, parabéns, está aprovado. Não. A perseverança não é uma atitude humana de resiliência. Ao contrário do que muitos pensam e pregam. Mas é dependência nos recursos divinos que já habitam em nós. Perseverar é trazer de volta aquilo que já está ali e se apropriar daquilo constantemente. Fazer uso do pacote que já veio completo, na dependência de Deus, de que você precisar, pede para Ele, que Ele vai dar. Não é você que vai produzir. Nele nós já temos tudo. O convite que Jesus faz, e Tiago nos declara, é reconhecer numa atitude de consciência redimida que tudo o que parece faltar em nós para passarmos com alegria inabalável no meio da dor, já está sobrando na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso buscar nas minhas fontes, nos meus recursos, criar com a minha resiliência. Eu preciso apenas me ajoelhar. Depender, me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Todos os recursos que eu preciso para viver alegre no meio da dor, esses recursos já estão sobrando abundantemente. E Ele tem prazer em dar para aqueles que confiam nele, que dependem dele. É isso que Ele espera de você. É isso que significa perseverar.
é buscá-lo constantemente, com fé, pedindo e se apropriando daquilo que nele já está sobrando. Jesus não fica devendo nada para ninguém. E quando ele te salva, ele não te salva em uma parte. Ele não te dá, eu fui muito com a tua cara, não, vou te dar 30% da salvação. O resto você que busque. Não, eu vou te dar 80%. Vai faltar uns 20% aí, quando precisar você se vira. Vou mandar aprovação para você conseguir conquistar. Não é um jogo de videogame. Deus já venceu. E você tem que se apropriar disso pela fé. Peça que Ele dá. E por fim, a aprovação do cristão, se ela é produzida na tribulação, ela é testada, provada na tentação. Aliás, rapidamente aqui, algo que eu não falei de manhã, a palavra para provação e tentação na Bíblia é a mesma. Falei isso na classe, né? Sabiam disso? Qual é a diferença entre provação e tentação? A palavra é a mesma, uma palavrinha grega chamada peirasmo. A diferença é o processo, dentro desse contexto, o final do processo, no que vai resultar. A mesma situação, Deus está usando para prová-lo e aprová-lo, e o seu coração enganoso, os nossos inimigos, Satanás e o próprio mundo, vai usar aquela mesma situação para te tentar e reprovar. E eu sempre uso a ilustração de alguém passando, ou enfim, eu estava aqui em algum canto, deixei meu celular aqui, não percebi, fui saindo. E aí você vem passando e você percebe então que eu esqueci ali o celular. Você cristão, ao olhar aquele celular ali, e eu percebeu que eu já fui saindo, sem perceber, ali começa um processo na sua vida, chamado de peirasmo. E naquele momento, Deus vai te dar a oportunidade, diante daquilo que Ele está ali provando, você honrar a Ele na dependência dEle, ainda que você precise de um celular, reconhecer pela palavra da verdade que ele não lhe pertence e que a melhor atitude é pegar aquele objeto, procurar então o dono e devolver para ele ou entregar para ele, e ali então provado e aprovado. Mas naquele mesmo momento, começa por parte do seu coração corrupto, da sua cobiça, por parte do inimigo, e de todo esse sistema que nos leva a querer pensar que nós temos que sobreviver, que nós temos que levar vantagem em tudo, que é cada um por si, não importa é ser feliz. Se não for com você, vai ser com outro. Você está precisando de um celular, Deus está te dando uma chance, aquele ali provavelmente vai ter mais 2, 3, porque ele tem dinheiro, É uma resposta de oração esse celular aí, ou esse dinheiro que você achou, porque celular, às vezes dinheiro não é de ninguém, mas se você viu. E aí começa um processo onde o diabo vai usar seu coração para te tentar, a você chegar ali, tal, e, glória a Deus. Alguns vão até agradecer em oração lá na igreja que achou um celular. Achei um celular do pastor. Está entendendo que a palavra é a mesma? O resultado é que vai definir se você foi provado e aprovado ou tentado e reprovado. A palavra é a mesma. E essa cobiça que aparece ali, cada um é tentado pela sua própria cobiça que o seduz. Essa palavra, eu gosto desse termo, ainda mais quando tem a ver com pesca, Cobiça ali, essa ideia de ser seduzido, é a ideia de se apresentar diante de você uma isca. E nesse momento, o diabo vai usar, o seu coração enganoso vai usar a sua cobiça, vai criar uma isca para que você caia, seja enroscado nela pelo pecado. E é interessante no versículo 15, Tiago vai usar a figura ali de uma mulher grávida. Interessante isso, Vá até lá para você ver. Ele falando ali da cobiça, ninguém vai dizer que é tentado por Deus, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça que o atrai e o seduz. Aí no versículo 15, então, a cobiça, depois de haver
concebido, ou, conforme outras versões, engravidado, é esse o termo que ele usa, ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez gerado, ele vai produzir o quê? Vai gerar a morte. Então, Tiago demonstra aqui, em termos dramáticos, a cobiça como uma mulher que concebe do desejo humano, fica grávida, né, desse pecado, e gera um filho que é a morte, que em seguida mata o próprio pai. É uma história dramática. Mas Tiago usa, assim, essa ideia para pensarmos que é um processo que começa ali com a nossa cobiça e a gente vai engravidando daquilo, desejando cada vez mais, até aquilo ser consumado no pecado, vem a luz e esse pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte, né? O filho do pecado é a morte. E olha que interessante aqui. É como se Tiago quisesse dizer que não há dúvida, olhando para o pecado é nosso filho. Não tem como negar. Não venha colocar isso na conta, nas costas de Deus. Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. E o que acontece? Sua própria cobiça gera o pecado que gera a morte. Logo, você é o pai do seu pecado. Todo pecado que cometemos leva o nosso DNA, porque somos diretamente responsáveis por ele e não Deus. Então não venha com essa história, quando você pecar, de jogar isso na conta de Deus, ou tentar usar aquela famosa frase de desculpa, eu não consigo. Não consigo. Na verdade, o que seria, sábio dizer, prudente dizer, por mais difícil que seja, mas a realidade é, eu não quero. Eu não quero. Gente, temos que ser honestos. A nossa própria cobiça. Isso tem muito a ver, nós vamos ver nessa próxima frase, aquilo que nos faz tirar o foco de Deus e colocar o nosso foco nas circunstâncias causadoras da dor, aquilo que nos faz tirar o foco de uma visão maior da realidade, de ter essa alegria, ter por motivo de toda alegria passar por várias provações, aquilo que nos tira o foco dessa realidade e nos faz colocar numa realidade reduzida das circunstâncias que murcham, que se esvaem, que perdem a beleza, e é isso que ele vai falar aqui no verso 9. Deixa eu ver aqui. Não, no verso 11. O sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, sua flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ele traz essas duas figuras, o pobre e o rico, no verso 9, o verso 10, e conclui com 11, dizendo, em outras palavras, a vida é assim. A natureza, aliás, ele usa muitas figuras da natureza, Tiago, na carta, você pode perceber, são várias figuras da natureza. E aqui ele coloca a figura do pobre e do rico, dizendo, é natural. Tem pobre que fica rico, tem rico que fica pobre, e o pobre deve se orgulhar, e o rico também, que isso é tudo passageiro. Se você ficar colocando tua esperança ou medindo a tua alegria por causa das circunstâncias, então uma hora você vai estar de um jeito, amanhã você vai estar de outro, e aí amanhã isso passa, aí que passou você volta aí na igreja porque melhorou, aí você perdeu o emprego, já não vai mais, já critica, aí vem uma doença, você não quer saber de Deus, aí daqui a pouco recebe uma promoção no emprego, passa lá no curso da faculdade, vem e volta para agradecer, ou sei lá, nem volta, mas enfim, fica mais animadinho na fé, mas é levado pelas circunstâncias. E Tiago está dizendo, a vida é assim, isso tudo está no controle de Deus e não adianta colocar a sua esperança nessas questões efêmeras da vida que passam como uma flor que é bonita, num dia está bela, mas o sol vem sobre ela e ela seca, e ela cai e desaparece a sua formosura. É assim, a vida vai murchando, as coisas vão passando. O que define a tua vida, meu irmão? Você é alguém que tem momentos de alegria em meio a uma vida desgraçada? Ou você é aquele que, tendo
de fato confiado em Jesus, tem plena alegria nele, mas passa por momentos difíceis. Passa por escuridões, por vales, mas passa em Cristo. E ainda que ele deseje que a sua vida nesta terra seja uma vida sofrida, sem recursos, uma vida de tribulações, de doença que vai perdurar, o trilho não termina aqui. Existe um novo e vivo caminho em Jesus que abre uma porta para a eternidade. E é com essa perspectiva que nós podemos passar com toda alegria por diversas provações, porque o autor de Hebreus fala que as nossas leves e momentâneas tribulações nessa vida não podem ser comparadas ao peso da glória que nos aguarda. O que é isso? A nossa esperança não pode estar nas coisas deste mundo. E é esse o ponto aqui, onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Aquilo que te faz tirar do foco. Aquilo que te faz colocar numa realidade reduzida de coisas que murcham, que perdem a beleza. Isso é fruto de uma tentação que temos em amar. Olha, isso é importante aqui. Amar as coisas que têm a ver conosco e não tem a ver com Deus. Então, por que ele entra nesse debate de tentação? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que é a própria cobiça? Todas as paixões do meu coração que tiram Deus do trono. Tudo aquilo que eu desejo mais do que o próprio Deus nessa vida. Então é por causa disso que eu perco o foco da eternidade, é por causa disso que eu perco a verdadeira alegria e troco ela por momentos passageiros nessa vida corrompida, nessa vida pecaminosa, que duram como uma florzinha que depois de alguns minutos sob o sol murcha e vai embora. E aí eu fico de novo esperando até o próximo momento que virá de alegria passageira deste mundo, quando eu concentro minhas paixões nas coisas limitadas desta era e tiro os meus olhos de Jesus. Tiago está dizendo, sabe por que é tão difícil para nós nos encontrarmos alegria inabalável, fonte de total suficiência no meio da aparente escassez que a dor nos trouxe? Sabe por que é tão difícil? Sabe por que é tão difícil tirar os olhos dessas efêmeras aparências de beleza que nos seduzem, mas que murcharão? Sabe por que é tão difícil? Porque nós estamos mais comprometidos com os nossos amores do que com o Cristo que nos amou primeiro. Eu sei que é difícil falar, meu irmão, e todos nós já passamos por provações. Mas pensa, por exemplo, na morte de alguém querido. Tem gente que não saberia, e muitos não cristãos, não têm sabido lidar com perdas. Pensa na pessoa que você mais ama. Pensa naquilo que você quer muito, de paixão, ou coisa ou pessoa. E se Deus tirar isso de você hoje? Do que será? Como ficará a sua vida? Seu ânimo, seu cristianismo, colocado a essa prova? Isso vai produzir para você alegria no meio da provação? Se o teu foco, se a tua paixão está em pessoas ou em coisas dessa vida, então você vai desanimar junto com elas. Você vai murchar junto com elas. Você não vai conseguir extrair essa verdadeira alegria. Porque Jesus não é o teu maior tesouro. E se ele não tem sido aqui, qualquer coisa que ele tirar vai levar junto com você o seu ânimo, a sua perspectiva, vai fazer você murmurar, vai fazer você desanimar, porque os seus olhos não estão nele. E é tão triste, gente. Eu sei que uma perda é legítima, a dor, a tristeza, o choro, a angústia nesse aspecto, mas pode durar uma noite. A alegria tem que vir pela manhã. Porque no meio desse caminho escuro, Jesus tem, se é esse o seu propósito de vida, se você é um cristão, ele vai aparecer para você. Essa luz vai brilhar. E esse dia vai raiar. Ele é a nossa estrela da manhã, que faz dissipar todas as trevas, por mais pesadas que sejam. Se você perder alguém querido, é difícil. Mas Jesus vai estender a mão e vai dizer, filho, eu estou aqui. Eu te amo. Eu não vou te abandonar.
Se a situação está difícil, doença, desemprego, violência, tem alguém que te conhece e te ama mais do que teu pai, mais do que uma mãe pode amar um filho. E é nele que você tem que se apegar. É dele que você tem que depender, não de pessoas, não de circunstâncias. É a ele que você tem que amar porque ele te amou primeiro. E para terminar, Jesus me deu a fé e permitiu as circunstâncias causadoras da minha dor, mas me apegar apaixonado ao que ele me tirou e eu amava não veio dele. Isso é coisa do meu coração enganoso. Quando eu me apego, quando eu me apaixono por coisas e pessoas mais do que pelo meu Deus, isso é problema meu. Foi eu que causei isso. Não foi ele que tentou-me a isso. Ele não tenta ninguém, não pode ser tentado. Essa é uma tentação que vem de mim, porque essas são confusões das minhas afeições. Foi eu que criei esse enrosco. Foi eu que me apeguei ao ponto de descartar esse Deus da minha vida, de ter um Deus de uma maneira muito, como a gente diz, utilitária. Eu só recorro a Deus para me servir. Mas eu de fato não dependo dele. Esse é um problema meu, não é de Deus. Enquanto você for apegado à beleza da flor que murcha, enquanto você for apaixonado loucamente pela riqueza efêmera deste mundo, você jamais conseguirá encontrar a verdadeira alegria no meio da dor. Você pode viver de luta em luta, de aparência em aparência, regar uma, duas, até 5 vezes, né? Essa planta para que ela floresça e brilhe. São momentos, ela vai crescer, brilhou, aquelas coisas da vida, do dia a dia, felicidades momentâneas, vai acontecer, irão acontecer, acontece para o ímpio. Mas isso, reconhecer que ela murchará e que depois, ainda assim, depois dali, há uma alegria suficiente para vivê-la, só é possível para aqueles que tiveram suas afeições educadas pelo Evangelho de Deus. Que entenderam que a perseverança está em depender dele, não das circunstâncias. Não fazer do meu jeito, com o meu esforço para receber a minha aprovação, mas saber que nele eu sou aceito, nele eu sou amado. É ele quem me conduz em triunfo. Toda a glória é para ele, a minha vida está na mão dele. Deus dá, Deus tirou, louvado seja Deus. É isso que eu tenho que entender para que eu tenha essa alegria por passar pelas diversas provações. E ele termina ali nos versos 16, 17 e 18, ele vai dizer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele nos gerou, olha que dádiva, olha que maravilha, que benefício incomparável. Ele nos gerou, ele tem um propósito para você. A relva vai murchar, o mundo vai passar, a dor vai te ferir, mas a verdade não muda, a verdade não passa. E quando você ganha essa consciência redimida, você encontra uma avenida chamada alegria no meio da provação. E sabe o que você vai enxergar lá, nessa avenida? Uma flor, florindo numa beleza que jamais acaba. É a pessoa de Jesus, é a graça. Talvez você esteja passando por diversas tribulações. E está sendo difícil, porque está tentando fazer do seu jeito, suportar do seu jeito. Dependa de Deus. Olha para Jesus. Peça sabedoria para entender pela palavra como enfrentar. Para que aí, de fato, isso produza a verdadeira perseverança que vai te deixar mais maduro e vai fazer você enxergar a mão boa de Deus no meio das dificuldades. E vai levar você a entender que os enroscos não são culpa de Deus, são culpa da sua cobiça. E vai colocar uma lanterna no seu coração e investigar cada canto dos seus amores e ver se você está submetendo cada um deles ao crivo, né, ao senhorio de Jesus, ou se está destronando ele e amando mais as coisas e pessoas do que o seu Deus. Faz essa sondagem no seu coração agora, abaixa sua cabeça. A provação do cristão é produzida na tribulação e provada na tentação. Rogério, vem orar por nós aqui, por favor. Deixa Deus falar no seu coração, alguns segundos. Quem você tem amado? O que você tem amado?
Onde está o teu coração? Ali estará o teu tesouro. De quem você tem dependido? De Deus ou das circunstâncias?